E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Delphi. Delphi que ficou aqui um pouco esquecido no nosso canal, canal que trata de dicas interessantíssimas de desenvolvimento de sistemas, programação. A gente fala aqui sobre .NET, fala sobre Python, Node, Ionic, Angular e fala sobre Delphi também. Inclusive nós falamos aqui sobre nostalgia, né? A gente fala sobre desenvolvimento que nós fizemos, por exemplo, na década de 80, COBOL, fala sobre Clipper. É um canal bem interessante que eu aconselho você a seguir o canal. Bom, mas para fazer, eu diria, um pretexto aqui para que a gente falasse um pouco sobre Delphi, nós vamos falar sobre a propriedade Provider Flags, né? É uma propriedade que mesmo desenvolvedores experientes do Delphi talvez não conheçam. É uma propriedade bem útil e interessante. Eu, por exemplo, trabalhei com Delphi cerca de talvez uns 10, 12 anos, há um bom tempo atrás. Hoje já não trabalho mais com Delphi, né? Trabalho com .NET principalmente. E tenho também trabalhos feitos em Node, tenho muita coisa feita em Ionic, né? Isso já há um bom tempo atrás, até nessas novas aí. Mas é bom sempre a gente... O Delphi como é uma... Eu diria assim, eu não chamaria de linguagem, né? Porque a linguagem é o Object Pascal. Mas é um ambiente bem intuitivo e torna bem prática e rápida a sua programação. É um ambiente que traz uma produtividade muito grande para desenvolvimento Windows, né? O Delphi aí teve um período de mudanças, né? A equipe Codejir foi vendida e passou a existir, por exemplo, o Rádio Studio, que mudou um pouco sua metodologia, mas sempre mantendo aquela parte, eu diria, clássica do Delphi, sem retirar aquilo ali. Chegaram a enveredar um pouco pelo ambiente mobile, na tentativa de mudar um pouco, de sair daquele foco do Windows e trazer o desenvolvimento para a área de mobile, de outros sistemas operacionais, mas a essência do Delphi é a que continua mais utilizada nas empresas, né? Que é aquele Delphi, realmente aquela parte VCL mesmo do Delphi, aquela parte antiga do Delphi que continua realmente sendo utilizada em massa. E aos poucos, algumas empresas estão migrando, né? Algumas empresas estão migrando, mas o Delphi ainda está com força total. O Delphi é um ambiente de desenvolvimento incrível e produtivo. É bom você ter sempre ali à mão, nem que seja um Delphi 7 da vida, mas eu aconselho que você sempre mantenha ele do seu lado. Então, para a dica de agora, não sei se eu preparei aqui o ambiente, nós vamos precisar de dados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar um site também bastante interessante, deixa eu ver se eu preparei aqui, que é Generate Data. Não sei se vocês conhecem, mas generatedata.com. Eu vou colocar esses links aí na descrição. Isso aqui é um site interessante para você fazer umas coisas melhores. Aqui você tem que fazer login, tem que criar uma conta. No nosso caso aqui, nós vamos tentar fazer gerar dados sem precisar criar conta. É bem prático e simples isso aqui. Ele vai quebrar um galho porque nós precisamos de dados para fazer esse exemplo e nós não temos. Então nós vamos tentar utilizar esse site. Logo de início, ele já mostra aqui, por exemplo, generate test data rapidamente, quickly, né? Então a gente, olha, já aqui você já pode selecionar algumas coisas. Nós vamos criar um banco de dados que tem name, vamos selecionar name, phone, vamos precisar disso. Vamos simular dados aqui, só para termos dados, né? Então vamos simular, vamos pegar aqui, por exemplo, street address, logo esses primeiros aqui, sei lá, country, vamos precisar de um país, region, para simular como se fosse o estado, né? Eu acho que já tá bom nisso aqui, creio que sim. E a gente vai selecionar aqui, você seleciona os tipos de dados, você vai já ver que a gente pode mudar isso aqui que ele vai criar por padrão, tudo. E aqui a gente seleciona o formato. Nesse caso, nós vamos selecionar, por exemplo, o formato SQL. Então, olha, já tem aqui o botão, inclusive bem intuitivo, ele colocou aqui 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, e o 3 para generate, né? Para gerar. Vamos gerar. Ele já pergunta quantas rows você quer gerar. Vamos deixar 100 aí mesmo, do jeito que ele está dizendo, né? Então, ele está gerando. E ele pede para você fazer o download. Nós não vamos fazer agora o download. Vamos tentar parar aqui. Isso porque, primeiramente, nós vamos... Deixa eu aumentar aqui, porque é muito pequena realmente a fonte desse site, eu não sei porquê. Acho que ficou melhor para você ver aí, né? Isso porque ele, por padrão, não sei por que motivo, ele gera MySQL aqui. Nós vamos trocar esse banco, ó, você pode trocar aqui, veja só. Acho que é aqui. Para... vamos gerar um banco SQLite. Por quê? Porque é mais simples, né? SQLite é um arquivo, praticamente só um arquivo, vai ficar mais simples. A dica vai servir para qualquer banco, mas para ficar mais rápido o vídeo é melhor de selecionar um SQLite. Pronto. E vamos mudar aqui o nome da tabela para Peoples. Peoples. Vamos criar uma tabela de pessoas.
É bem simples, o foco, a razão de criar essa tabela é mais para que a gente possa ter dados e trabalhar, brincar um pouco no Delphi. Vamos deixar marcado tudo aqui, deixa eu ver. Acho que sim. E vamos criar inserts, né? Então vamos fechar aqui. Inclusive ele gera aqui, não sei porquê, ele gera um SQL errado para o SQLite. Ele contém uns erros, não sei se é porque a minha versão do SQLite não suporta o que ele gera, mas a gente vai fazer as mudanças necessárias. Você aqui em cima está um pouco imprensado, porque eu aumentei a fonte, eu diminui aqui um pouquinho, está muito realmente... aqui em cima você pode mudar, por exemplo, o nome dos campos. Quer dizer, o nome dos campos aqui é o tipo, né? É o tipo. Por exemplo, você pode colocar, eu quero nomes de pessoas, eu quero fone e fax, eu quero tipos e-mails, né? Quero street address, rua. E aqui você pode mudar o nome dos campos. Mas eu vou, acredito, deixar do jeito que está. Uma coisa que é interessante é que nós vamos criar aqui, simular um relacionamento entre duas tabelas. Se utilizando de um recurso interessante que tem aqui, que é um tipo de dado list. Mas primeiro, vamos focar também aqui, ó, que você, além de selecionar o tipo de dados, você pode selecionar algumas opções, como o formato do nome. Primeiro o nome, depois sobrenome. Vamos deixar assim, que é como se fosse o nome completo. E formato de telefones, que ele pode gerar, por exemplo, nesse formato, está muito pequeno realmente, né? Ele pode gerar nesse formato aqui internacional ou pode gerar no formato que a gente conhece. Nós vamos retirar esse internacional, vamos gerar só naquele formato brasileiro, que tem o parênteses, né? Tem o DDD ali. Ele vai gerar só nesse formato. Vamos diminuir aqui um pouco para que eu possa ver também. Pronto. E agora voltando para aquele esquema da lista, que vai ser bem interessante, que a gente vai simular um relacionamento aqui. Eu adicionei aqui row, add row, né? Adicionei um row aqui e vou selecionar o tipo. Vou procurar aqui o tipo. Ele tem aqui um tipo list, vamos ver se a gente encontra. Pronto, list. Vamos colocar aqui um nome, olha só, Company ID, porque nós vamos criar uma tabela chamada Company. Então nós vamos colocar aqui Company ID, entendeu? Então ele já sugere aqui que sejam números, se eu não me engano, pares, ímpares, né? É ímpares. Só que a gente vai querer aqui, não isso, a gente vai querer números de 1 a 10. E a gente vai manter isso aqui. Nós vamos criar, a ideia é a seguinte, nós vamos criar 10 companies. Então, como ele vai simular aqui, ele vai gerar nessa coluna números aleatórios de 1 a 10, vai bater com os relacionamentos dos companies, você entendeu? E nós já vamos aqui no botão Generate. Agora sim, nós vamos colocar 10, acho que 100, tá bom? 100. Pronto, vamos gerar 100 mesmo. Ele vai pedir para salvar um arquivo, nós vamos salvar aqui numa pasta temporária. Inclusive, vamos aproveitar já para criar a pasta do nosso projeto aqui. Vamos criar, por exemplo, aqui em temp. Você seleciona qualquer pasta, você seleciona uma pasta onde você guarda seus projetos aí. Vamos chamar aqui nosso projeto de Company List. Vamos salvar aqui. Com esse nome, isso aqui é só um arquivo temporário, é só para você poder copiar os dados. Então, vamos mostrar aqui na pasta o arquivo gerado. Vou abrir aqui no Notepad++, você pode abrir em qualquer editor. Pronto, veja o SQL que ele gerou. Ele fez a criação da tabela com os campos. Inclusive está errado esse negócio do auto-incremente, que é isso que eu estava querendo dizer, mas nós vamos corrigir. E já gerou dados que são dados fictícios. Bem interessante, né? Só que nós vamos gerar também, eu vou deixar aqui para o lado, nós vamos gerar também a tabela Companies. Então, para gerar a tabela Companies, nós vamos nos utilizar dessa mesma estrutura, só que nós vamos excluir uns campos. O ideal seria que você fizesse login, que você tem controle melhor sobre os dados gerados. Mas aqui, como a dica tem que ser rápida, então nós vamos apenas excluir uns campos. Lembrando que você pode fechar isso aqui, ó. E se você quiser, se você fechou sem querer, você pode marcar esse preview aqui que ele volta. Isso se interessar para você ver esse preview. No caso, nós vamos fechar aqui e vamos tentar excluir uns campos aqui. Tá aqui, nesse botãozinho aqui você exclui os campos. Vamos tentar aumentar mais um pouco aqui, pronto. Vamos deixar só names e phone para as companies, né? Então vamos tirar aqui tudo isso aqui e pronto. O ID ele já gera, né? O ID ele gera automaticamente. E como nós vamos gerar 10, então vai ter que bater os IDs com aqueles 10 que nós fizemos do randômico lá, do Company ID. Vai ser bem interessante, né?
Vamos só ver se ele tem aqui o tipo de dados company names, né? Uma coisa mais... Tá aqui, company, que interessante, ele tem, ó. Pronto, aí fica melhor, né? Porque aqui ele vai... nós vamos ter o campo name da company, da empresa, né? E vamos ter o campo phone. E o que é isso aqui? Ah, você pode também selecionar o país, só que não tem Brasil aqui, né? Então, mas de qualquer maneira, esse formato aqui, eu digo por fone, nesse formato aqui tá bom. Inclusive, a gente pode também, vou marcar aqui o preview, vamos ver se o banco de dados está certo, SQLite, vamos, para você configurar o banco, você vem aqui e a gente tem que mudar o nome para companies aqui. Então, companies. E eu acho que eu vou deixar tudo marcado aqui, não tem problema nenhum, depois a gente retira o que for necessário, né? E pronto, agora nós vamos em Generate. E aqui, como nós deixamos 10, random de 10 para as peoples, assim, a gente está querendo criar um relacionamento entre pessoas e empresas, né? É uma coisa bem básica, bem simples, só para a gente ter dados aqui para a gente brincar. Então vamos criar 10, né? Já que a gente criou um random apenas de 10. Então vamos gerar aqui. Ele já gerou, vamos fazer o download, a mesma coisa que nós fizemos. Vamos baixar na mesma pasta, inclusive vai ser nessa pasta aqui que nós vamos criar. Eu vou até copiar aqui já o nome do projeto, porque nós vamos criar com esse mesmo nome aqui, inclusive nessa mesma pasta, e vamos salvar. Ele salva com um nome aleatório, não tem perigo você subscrever o anterior. Vamos já deixar também aberto aqui no Notepad++, você pode usar qualquer editor, eu costumo utilizar o Sublime aqui também. Vamos abrir ele. Aqui o Windows criou esse menu, é bem chato mesmo, ele não coloca aqui as coisas que você precisa. Com uma atualização do Windows 11 com muitas coisas que atrapalharam realmente o desenvolvimento, os desenvolvedores. Se você souber de uma dica de eu já abrir esse menu dessa maneira, eu agradeço, mas eu não tenho muito tempo de pesquisar isso. Bom, então aqui nós temos aberto aqui os dois, né? Aqui é a criação do company, claro que nós vamos criar primeiro a tabela de companies, mas vamos deixar ele aqui no cantinho, porque agora nós vamos já para o Delphi mesmo. Estando com os dados criados, a gente pode abandonar esse site, eu vou deixar na descrição aqui o link. É bem interessante, né? Isso aqui é bem útil, até para você fazer teste nas suas aplicações. Com o Delphi aberto, nós vamos criar uma aplicação normal do tipo VCL, Windows VCL Application, né? Que é a clássica mesmo do Delphi. Você pode aqui Create New Windows VCL Application ou pode ir aqui no menu New Windows VCL Application. Logo de início, nós já vamos salvar a aplicação. Vamos clicar nesse botão aqui de salvar. Vamos procurar a nossa pasta que eu coloquei em temp. Coloquei aqui em temp. Company list, né, que eu coloquei, pronto. Essa Unity nada mais nada menos que esse form aqui. Então nós vamos salvar ela. Eu sempre costumo manter o nome Unity e colocar alguma coisa que descreva a Unity que a gente está salvando. Então, como essa aqui é a Unity principal, nós vamos colocar como Unity main. Eu sempre mantenho o prefixo Unity quando eu estou desenvolvendo em Delphi. Aí agora ele vai querer salvar o projeto. Nós vamos salvar com aquele mesmo nome que eu copiei. Então vamos até colar aqui, que vai ser Company List The Proj. Outra coisa que nós vamos fazer é renomear aqui o nosso form, porque nós apenas salvamos a Unity que representa o form. Aqui na propriedade name, olha, uma dica interessante para você que já é experiente em Delphi, já conhece com certeza, mas se você der um tab aqui nas propriedades, você pode digitar as iniciais do nome da propriedade. Então, olha, eu já estou ali em name e eu costumo deixar sempre com o prefixo que o Delphi atribui. Então, vamos chamar de form main. É interessante você mudar o nome do form. Se essa janela não estiver aberta, você pode, por exemplo, clicar em alguma coisa e dar um F11, que você abre ela de novo. Eu não vou aqui explicar muito sobre o ambiente Delphi, né? É um requisito que você já tenha pelo menos o mínimo conhecimento aqui, pelo menos da IDE, da apresentação inicial da IDE. Então, para criar nosso banco de dados, eu vou aqui me utilizar de um aplicativo interessante, que é uma dica, eu vou tentar colocar o link, que é o SQLite Browser. Você pode criar até pelo Delphi mesmo o banco de dados. Mas, como eu acho bem intuitivo esse aplicativo, essa aplicação, onde você pode criar o banco de dados, pode fazer consultas, e o SQLite é realmente um banco bem prático. As pessoas, às vezes, quando vão criar uma aplicação, mesmo sendo uma aplicação simples, já recorrem a, por exemplo, MySQL, a SQL Server, mas o SQLite é um banco até certo ponto robusto, que você pode fazer inner joins, você pode fazer group by, né? Então, para uma aplicação relativamente simples, bastaria o SQLite. É um banco que eu já utilizei em vários projetos pequenos aqui que eu fiz, projetos até pessoais,
e funciona até com uma grande quantidade de dados. E é um banco que quebra realmente um galho muito bom. Sobre o Generate Data, eu esqueci de falar uma coisa, é que eu tenho aqui um vídeo no canal interessante que explica como é que você utiliza o componente Bogus. Componente Bogus, que é um componente bem interessante, mas é um vídeo sobre .NET. Caso você se interesse, eu vou deixar aqui um card em cima. É um vídeo que explica como é que você cria relatórios utilizando o .NET e de quebra você ganha ainda uma dica interessante, que é a utilização do Bogus, que é um componente que faz a mesma coisa que a gente fez aqui, só que dentro do próprio código, no caso do .NET. Eu não sei se o Delphi não é compatível, não cheguei a pesquisar. Mas se você estiver utilizando essa aplicação, você pode vir aqui em arquivo, novo banco de dados. Depois a gente vai colocar, a gente vai trabalhar com FireDAC no caso, então a gente vai colocar, você vai ver que dentro do próprio Delphi dá também para fazer o que a gente vai fazer aqui, mas eu prefiro fazer por aqui mesmo. Eu me acostumei a utilizar aqui o SQLite Browser, que é muito bom. Então eu vou criar aqui um banco de dados, você vai dar um nome para o banco de dados, vamos colocar como company list.db. E ele já pede para você criar aqui sua primeira tabela. Só que, como nós já temos o script, nós não vamos criar por aqui. Aqui ele pede uma maneira de você criar a tabela de maneira visual. Você vai adicionando aqui os campos. Bem prático, só que a gente vai aqui para essa aba SQL, onde nós vamos pegar aqui nosso script, deixa eu puxar para cá. E claro que nós vamos criar primeiro a tabela companies, já que vai existir um relacionamento entre as duas tabelas. Você cola aqui, deixa eu tentar aumentar aqui a fonte, olha, ele aumenta, é bem intuitivo. O script ele pede primeiro que você faça um drop na tabela se ela existir. Então você tem que ter cuidado para, depois de criar a tabela, em você já utilizando, você rodar esse script de novo, que ele vai apagar a tabela e vai recriar. Pronto, aqui ele cria os companies, como você pode ver, ó, no formato americano, acredito eu, norte-americano, claro. Mas só que ele tem um erro aqui, porque as novas versões do SQLite, até as mais antigas, não sei porque que ele colocou isso aqui, que ele cria essas instruções de primary key que não são necessárias, porque se você apagar isso aqui e apagar esse auto-incremente aqui que ele cria também, e se você colocar como integer aqui, integer primary key, o SQLite automaticamente ele já vai tornar esse campo primary key e auto-incremente. É bem prático e bem interessante. Então foi por isso que eu falei que o script que ele cria, se você fosse executar ele da maneira como estava, ele iria dar um erro. Então nós vamos executar, ó, quando você pode ver aqui embaixo, finalizado sem erro. Você pode conferir também os dados aqui nessa aba, navegar dados. Então ó, você vê que aqui na parte, você vê aqui as colunas ID, nome, name, né, e phone, onde você viu que ele colocou como auto-increment, e isso aqui é um primary key. E agora nós vamos criar nossa tabela de peoples, né? Então nós vamos aqui para o nosso script novamente. Agora nós vamos selecionar a tabela de peoples, copiar, colar aqui. Vamos para cima. E aqui ele, claro, ocorre o mesmo problema. Então nós vamos apagar aqui o primary key. Vamos apagar também aqui esse auto-incremente. Um detalhe que eu não achei interessante foi que ele colocou como varchar 255 o company ID. A ideia aqui é que a gente faça um relacionamento. Para você entender essa instrução aqui, você precisa entender um pouco de SQL, né? Aí você me pergunta, Márcio, mas eu vou ter que estudar SQL também? Para você que está iniciando, isso que eu estou dizendo. Não. Eu trabalho já há 30 anos, eu nunca cheguei a estudar a fundo SQL. De fato, você quando está programando, que o tempo vai passando, você sem querer vai ali tendo que fazer instruções, vai tendo que criar banco de dados. E naturalmente você vai aprendendo SQL. Mas claro que eu não estou querendo dizer que não aconselho você fazer um curso, você precisa sim. E eu já fiz alguns ali, específico para alguma funcionalidade, né? Então, é isso aí. Eu não gostei dele ter colocado aqui o campo Company ID como varchar, já que a gente colocou o ID lá na nossa primeira tabela, Peoples, que é essa aqui, como integer, né? Então nós vamos tentar, apenas tentar, se a gente não conseguir, a gente vai deixar assim mesmo, talvez ele consiga fazer o relacionamento. Nós vamos colocar aqui como... Vamos tentar primeiro colocar como integer aqui. Se ele não der erro, então tá tudo bem. O que ocorre é que, por que ele pode dar um erro? Eu não testei ainda, né, aqui. É que você vê que o último campo aqui é Company ID, em que ele gerou aqueles aleatórios. Só que ele tá colocando isso aqui como texto, ó. Você tá vendo, ó?
Pode ser que o SQLite é tão prático que ele pode ser que não ligue para isso e permita passar. Tudo corrigido, nós temos que tocar isso aqui para integer, viu? Você tem que tocar para integer para que ele faça o auto-incremente. Ele tem que ser exatamente dessa maneira aqui. É bem intuitivo, bem prático. E aqui são os dados. Só para a gente dar uma passada pelos dados, ó. Isso aqui são todos dados fictícios que ele criou. Bastante dados, né? Ele vai criando vários inserts. Into. Vamos executar para ver se vai passar. E ele finalizou sem erros, né? Olha que bom, veja como é prático. Apesar de a gente ter colocado como integer aqui, exatamente para bater com relacionamentos que a gente está tentando fazer, nós não vamos criar aqui um relacionamento mesmo formal com foreign keys, não. Acho que nem é necessária a aula, é uma dica bem rápida. O problema é que ele colocou como texto, mas de qualquer maneira ele deixou passar. Agora nós vamos conferir aqui os dados. Você vê que aqui, ó, tem as duas tabelas aqui em cima, vamos para peoples aqui, ó, e ver que ele colocou normalmente aqui os IDs, no nosso caso, né, que foi uma simulação que nós fizemos, os IDs das companies, ou seja, das empresas. Então nós temos aqui pessoas com vários dados, veja só como é interessante que tem vários dados aqui, e temos o relacionamento, que é a empresa dessa pessoa. Isso vai tornar possível a gente voltar para o Delphi agora e trabalhar com esses dados, brincar com esses dados. Vamos para o Delphi. Aqui eu já vou logo criar, vamos logo aqui colocar, tá feio aqui form MEI, então você pode dar um F11, veja só. Mudou aqui um pouco a nova versão do Delphi, então você pode, acho que ele colocou já essa caixa de busca, que interessante. No Delphi 7, no caso, você daria um F11, daria um tab e já escreveria o nome da propriedade, ele já filtrava lá, ele já ia para aquela propriedade. Aqui ele já tem um filtro também aqui, eu não tinha prestado atenção realmente, onde você vai colocar aqui, por exemplo, o caption, que é o caption do form. Ele já colocou a caption aqui. Vamos colocar aqui, sei lá, listagem de clientes. Vamos inventar aqui um título só para não ficar daquele jeito, né? Você vê que aqui em cima, ó, já ficou listagem de clientes. Vamos trabalhar com o FileDAC. Então, você digita nessa palette aqui. Se você não estiver vendo essa palette list aqui, você pode procurar aqui nos menus, né? Aqui componente palette, que eu não vou procurar, que vou perder aqui um tempo, mas deve estar por aqui. Ou então, mais prático ainda, você pode vir aqui nessa caixa de texto, que ela faz uma procura global por todos os comandos do Delphi. É bem rápido. E você pode digitar para palette. Acho que eu escrevi errado. Palette. E você vê aqui, ó, view palette, que está lá no menu view. Aqui é menu e aqui view palette, que nós não encontramos logo. Mas o atalho é Ctrl Alt P. Então clica aqui, ó. Ele já colocou aqui o foco. Se ela não tivesse aqui, ela iria aparecer. Então vamos digitar FD. Os componentes FileDAC, eles começam com TFD. A gente vai digitar, a gente vai pegar o FD Connection. Vamos arrastar para cá. Uma coisa que eu esqueci de fazer, que é essencial, voltando aqui para o nosso SQLite Browser, se você estiver utilizando o SQLite Browser, você tem que escrever as modificações. É como se fosse um commit. Tudo que ele faz aqui, ele está dentro de uma transação em que ele não comita. Ele só vai comitar depois que você escrever as modificações. Se a gente não tivesse feito isso, quando nós fôssemos fazer uma consulta no Delphi, ele não iria enxergar esses dados ainda, né? Então é importante isso aí. Você tem que lembrar de fazer isso. Vamos dar aqui um duplo clique aqui na Connection. Ele vai abrir esse assistente, onde você vai digitar, vai procurar aqui SQLite no Drive ID, e aqui ele já mostra as propriedades que são do SQLite. Aqui a gente vai procurar o banco que nós criamos, o banco SQLite, já está aqui, Company List. Eu não sei se você pode colocar, não estou lembrando, mas você pode fazer isso por código, mas para que o banco fique sempre nessa mesma página, vamos ver se ele aceita isso. Se ele não aceitar, de qualquer maneira, isso aqui não é nem aconselhável você utilizar essa propriedade. É aconselhável você configurar o endereço do banco de dados através de código. Talvez a gente não faça isso aqui nesse exemplo, né? nessa dica, né? Mas vamos ver se com ponto ele vai aceitar que isso aqui é o diretório atual. Eu acredito que não, porque quando você executar a aplicação, ela vai estar na pasta debug, né? Então, Win64, entendeu? Então ela não vai, no caso aqui, Win32, né? Ela não vai, por exemplo, esse banco não vai estar nessa pasta. Então, mas vamos pelo menos fazer a tentativa aí. E vamos fazer um teste. Por padrão, ele pede esse prompt, esse login prompt aqui, nós vamos tirar também. Olha, ele já deu um erro, então é melhor a gente colocar o endereço mesmo. Lembrando que isso aqui é só para você trabalhar em modo de desenho aqui, em modo de design, porque na programação mesmo, você vai ter que setar esse endereço em runtime, né? Você vai setar esse endereço no código.
Então vamos dar aqui um OK. E para evitar que ele fique perguntando aquele login prompt, aqui nessa propriedade login prompt, a gente coloca como false. Então agora nós vamos dar um duplo clique aqui para testar a conexão. Vamos testar. Aqui ele ainda pede, tudo bem, mas ele não vai mais pedir quando eu for abrir a conexão. Então, veja só, conexão estabelecida com sucesso, já conectamos no banco. E agora nós vamos pegar também um FD, TFD, você digita assim, e ele já pega aqui, já mostra os componentes, e nós vamos colocar um query. Ele já faz a ligação. É interessante, as novas versões do Delphi elas já fazem a ligação. Por exemplo, se você clicar aqui em TFD Query e for aqui na propriedade Connection, ele já setou o FD Connection. Isso aqui era antigamente, no Delphi 7, você fazia manual, né? E como ele viu que só tinha uma conexão na tela, então ele, de maneira até inteligente, já setou essa conexão pra gente, né? E o Delphi é mais assim, o interessante do Delphi é que você programa pouco e trabalha mais com componentes. Você trabalha mais com tela do que com desenvolvimento. Tem quem critique isso, né? Porque tem, no caso do .NET, você trabalha mais com a criação de objetos, né? Por outro lado, é bem prático. E claro que em aplicações grandes, eu já trabalhei com aplicações bem grandes, que você... essa impressão só aparece para você com aplicações pequenas que você está criando inicialmente, mas depois que a aplicação cresce e fica grande, você vai ver que não é bem assim. Você vai trabalhar muito com código mesmo no Delphi. Eu acho que eu não vou renomear os componentes, não. Mas você pode adicionar também os campos aqui. Então vamos dar aqui um duplo clique aqui na nossa query, onde nós vamos colocar a nossa query. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer aqui um inner join. Vamos fazer aqui select. É melhor, uma coisa interessante de você utilizar o SQLite Browser é que você pode fazer a query aqui, se deu tudo certo. Vamos aqui apagar tudo. Vamos fazer a query aqui, ó, select. Por exemplo, eu estou selecionando tudo de peoples, né? Só para dar um exemplo aqui, peoples. Então vamos aqui em executar, ó. Ele já fez a consulta para a gente aqui. Só que a gente vai fazer aqui um inner join. Então vamos ver como é esse inner join. A gente vai fazer um join entre peoples. Vamos dar um apelido para peoples de P aqui. Vamos colocar até aqui embaixo. Peoples inner join. Inner join companies. Já vai ajudando também aqui. Outro fato de ser melhor a gente fazer aqui que ele tem um IntelliSense interessante. C, vamos chamar de C. Então vamos dizer aqui, on p. Veja só, lembra do campo que a gente criou, company id igual a quê? Igual a c.id. Pronto. Nisso ele já traz todo o relacionamento, que você pode ver, ó. Aqui nós temos agora tanto os dados de peoples como os dados de empresas. Aqui já tem as pessoas e o nome das empresas em que elas são relacionadas. Muita coisa duplicada sem necessidade. Portanto, devido a esse problema, note que nós demos aqui um apelido, um alias de C para companies. Então nós vamos selecionar primeiro as coisas de companies. Eu vou colocar C. Só vai me interessar de companies o nome. Então vamos colocar como está como name ali. A gente colocou como name. Só que como já tem aqui um campo name para a pessoa, para people, e duplicou com esse aqui, nós vamos colocar aqui um apelido para company name. Company name. E de company, eu acho que só vai interessar pra gente, deixa eu ver. Só o que vai interessar pra gente é só mesmo o nome. Nem o ID vai interessar pro nosso exemplo aqui. Vamos até colocar o ID também aqui. C.id, só que a gente tem que colocar como company. Apesar de eu achar que a gente não vai utilizar, mas vamos colocar também, pronto. Agora não tem nenhum... Quando eu executar, vou executar agora, ó. Aqui não tem isso aqui. Acho que eu não sei porque eu coloquei isso aí. E aqui, é claro que a gente tem que colocar o alias, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero, da company, eu quero o name, mas, assim, é porque eu errei aqui. Eu me empolguei e errei aqui, certo? Entendi. Company name, né? Certo. É porque eu coloquei a vírgula antes. Então, vamos executar. Então é o seguinte, ó. Da company, eu quero o name, mas eu quero que fique com o nome company name. E da company também eu quero o ID, mas eu quero que fique com o nome company ID. E da people, da pessoa, eu quero tudo. Quero tudo com os nomes como tá lá. Então você vê aqui, ó. Inicia com company name, company ID. E aqui nós temos os dados da people, que é da pessoa, que é ID, nome e todo aquele resto lá. Pronto. Vamos copiar esse SQL aqui e agora vamos trazer para o Delphi. Vamos colar exatamente aqui e vamos executar. Ele já está trazendo aqui os dados, como você pode ver.
Então, a gente já fizemos o teste. Já temos os dados. Uma coisa que eu esqueci de fazer, eu vou salvar aqui. Você clicar com o botão direito aqui na FD Query e Fields Editor, a gente pode adicionar todos os campos, porque nós vamos renomear esses campos. Nós vamos colocar um grid aqui, mas para que os nomes não fiquem assim meio internacionais, inclusive ele, não sei por que motivo, ele colocou, sim, eu acabei duplicando o campo, né, Company ID. É por isso que não precisava desse campo, Company ID. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo aqui. E eu estava até achando que não precisaria desse campo, porque realmente não precisa. Então, aqui nós não vamos, ó, não sei, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Aqui não dá para dar zoom, mas sim, nós vamos retirar o Company ID ali do Company. Já que a gente já tem esse ID, no People nós já temos esse ID. Então, vamos executar novamente. E agora ele fez a consulta novamente, só que não tem mais aquele campo duplicado, Company ID, que já tem lá no People. Vamos agora, botão direito, Fields Editor, e vamos Add ao Fields. Pronto. Agora nós temos os nomes certinhos dos campos aí. Nós vamos já renomear esses campos, porque nós vamos utilizar um grid, e isso não vai ficar legal esses nomes aqui, tudo em minúsculo e em inglês, né? Então agora nós vamos adicionar aqui um T Data Source. Porque no Delphi, os componentes visuais, o T-Data Source, ele faz uma ponte entre os componentes de conexão e os componentes visuais. Então, como nós vamos colocar aqui um grid, nós vamos procurar também um TDB Grid. Aqui, você vai procurar TDB Grid. Pronto. Como nós estamos inserindo esse componente visual, aqui ele já não faz a mesma coisa que ele faz com os connections, né? Ele não já procura o primeiro data source que ele encontrou e já seta, não. Então aqui nós vamos, por exemplo, na propriedade data source do grid e dizer que o data source é esse aqui que nós colocamos e já vamos apontar também o data source para a nossa query. Então, o que nós fizemos? Nós estamos dizendo que essa grid está apontando para esse data source que aponta para essa query. Os dados dessa grid vão ser preenchidos com a query que nós fizemos. Vamos dar... Eu não queria mudar o nome não, mas como está ficando tudo meio... Então nós vamos colocar aqui, vamos procurar a propriedade name do connection e vamos colocar tudo como main mesmo aqui, ó. FD connection main, eu costumo manter esse prefixo que o Delphi coloca, né? Então, por exemplo, para query, a gente vai procurar a propriedade name aqui, vamos colocar FD query main também, só para renomear mesmo, aqui para uma boa prática, né? Então aqui em name do data source main, porque se a gente precisar colocar outro data source para outra coisa, então a gente não vai confundir tipo data source 1, data source 2, né? Aqui no grid eu vou aumentar mais aqui um pouco aqui esse grid, vamos dar um duplo clique. Aqui ele mostra isso aqui que é o Columns Editor. Então, no duplo clique ele mostra isso. Vamos aqui em Add All Fields. Vamos ver se tem como renomear por aqui que eu não estou lembrando. Nós title, display level, não, então nós poderíamos renomear os campos por aqui, mas talvez seja melhor renomear por aqui pela query mesmo. Então vamos dar, não um duplo clique, desculpe, mas com o botão direito aqui na query, nós vamos aqui em Fields Editor, vamos voltar aqui e vamos pegar aqui o display label desses campos e renomear, né? Por exemplo, aqui onde tem company name, eu vou colocar a empresa, bem nacional mesmo. ID, a gente deixa como ID mesmo, só vou colocar com I maiúsculo. Nome, que é o nome da pessoa, vamos deixar como nome. Name, né, como nome. Fone. E-mail só com E maiúsculo. Endereço. Vai ficar melhor. E país. Em region a gente vai colocar estado. Apesar de não ser realmente um estado. E aqui a gente vai colocar ID da ID da empresa. Bem que esse campo eu acho que nem precisa estar na grid, né? Eu acho que eu vou retirar ele da grid. Pronto, dá um del, pronto. Outra coisa que você pode fazer na grid, você pode redimensionar esses campos. Só que, como eles são muito grandes, aqui vamos tentar aumentar mais esse form, né? Tá?
Como eles estão muito grandes, então você vem aqui, por exemplo, Company ID, você coloca, olha, tá com 1000 e não sei quanto. Vamos colocar 200 para ver como fica. Já ficou melhorzinho, vamos ver aqui nos outros. Os que estão com tamanho muito grande, a gente... Vou colocar inicialmente como 200 para facilitar a gente fazer ali na própria grid, né? E fone está com 600, vamos colocar aqui com 200 e meio, 200. Estou aqui no width do campo. E vamos colocar 200, 200. Company ID. Eu acho que eu tinha excluído o Company ID, na verdade, do query, né? Então eu errei. Aqui o Company ID nós vamos excluir da grid. Nós só não queremos ele na grid. Então vamos aqui em Delete. Então vamos para... Se você excluiu sem querer o campo, o que você faz? Você vem aqui, eu sempre dou duplo clique e erro, porque no Delphi 7 era comum você dar duplo clique aqui para mostrar os campos. Então você vai aqui em Add ao Fields, pronto, e ele vai adicionar o campo que você tinha excluído, o que estava faltando, né, na consulta. É assim também que você atualiza, se você precisar atualizar o SQL no Delphi, aí como é que você adiciona os novos campos? Uma maneira de adicionar é assim. Então vamos salvar tudo aqui. E você vê que na grid aqui, os nomes dos campos já estão da maneira que a gente colocou. E uma coisa interessante é que você pode... vamos abrir aqui a query. Em tempo de design, você pode... Interessante, já pode ver os dados, né? Para que a gente possa exemplificar o Provider Flags, precisamos de inserir aqui uma maneira de você modificar os dados. E poderíamos fazer até na grid mesmo, mas para ficar mais intuitivo, nós vamos fazer uma coisa interessante. Nós vamos criar uns campos aqui embaixo, referente aos campos que estão acima. Então veja que prático. Eu vou aqui novamente, vou aqui em Fields Editor, eu estou clicando aqui na query, vou selecionar todos. É claro que isso não é uma maneira, isso aqui não é aconselhável você trabalhar em produção dessa maneira. É uma maneira prática para você criar um sistema pequeno, mas em produção você não faria isso, né? Então, arrastando para cá, eu tenho todos os campos criados. É para eu ter deixado pronto. E nós vamos apenas tentar, vou selecionar todos esses edits aqui, a gente chama de edits, e vou ver se eu consigo mudar o width de todos juntos aqui para um 200. Muito pequeno, né? A gente pode colocar um 300. Pronto. Então nós já temos aqui meio caminho andado, nós já temos aqui um cadastro, inclusive eu acho que não vai precisar... Acho que não iremos editar o campo empresa. Podemos tirar o ID, que nós não vamos editar. Vamos trazer isso aqui mais para cima. Pronto, acho que ficou mais ou menos. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O estado ficou muito grande. Vamos colocar ele aqui no mesmo tamanho. Tem 7 campos, então eu acho que a gente pode pegar aqui 6. Vamos... Opa, errei. Outra coisa é que o Ctrl Z não funciona. Eu esqueci de mostrar a versão do Delphi. Vou já mostrar aqui. Então a gente arrasta normalmente para cá. Aliás, eu acho que esse endereço pode vir para cá. Vamos só dar uma ajeitada para não ficar tão para baixo os campos. Pronto, aí já ficou razoável. E a versão do Delphi que eu esqueci de mostrar, eu estou utilizando a 10.4 version. Isso aqui é o Community Edition, que é uma edição gratuita para universidades do Delphi. Para que você não deixe aqui o query aberto em tempo de design, então é comum você fechar ele aqui. A gente dá 2 cliques aqui no form, duplo clique, desculpe. E nós vamos dizer que o nosso fd query main, né? Vamos dar aqui um open nele, pronto. Então eu estou utilizando aqui o evento form create, significa que quando o form for, quando você executar o form, que o form for criado, ele já vai abrir a query. É o que nós vamos testar agora aqui. Ao abrir o form, ele já mostrou aqui os dados da query. Então é isso aí. Deixa eu fechar isso aqui. Ao executar, eu notei uma coisa que não ficou muito legal, que esse campo aqui, que é Company ID, ele está numérico. Então você teria que saber o ID da company para colocar aqui. É como se fosse sistemas antigos, COBOL, onde você era comum você digitar o código lá das coisas, mas atualmente, em geral, você coloca aqui um drop down, onde você seleciona lá a empresa, né?
E é o que nós vamos tentar fazer. Nós vamos fazer isso não da maneira seguindo boas práticas, que com uma aplicação maior, você teria que criar ali é comum aplicações, eu já criei várias, criarem um drop-down ali próprio para aquela aplicação, que ele vai ser comum para a aplicação toda, onde ele não vai trazer ali todos os dados da consulta, é um drop-down bem pensado, bem trabalhado, em que ele traz apenas inteligentemente aqueles dados que interessam, porém aqui a gente vai seguir mesmo com os componentes padrão do Delphi, vamos colocar o drop-down mesmo aqui do Delphi mesmo, então vamos fechar aqui. Para alternar entre o form e o código, você digita F12, ó. Digitando F12 eu estou no form, F12 novamente eu estou no código, viu? O drop-down que eu falo é o DB Lookup Combo Box. Esse é um componente padrão do Delphi para exatamente fazer o que a gente está precisando aqui. Não é o que é mais utilizado em aplicações maiores, né? Mas vamos fazer isso. Ó, eu excluí aqui o campo Company ID e troquei ele pelo um DB Lookup Combo Box. Para isso, nós vamos precisar, por exemplo, de outra query. Claro que nós vamos ter que consultar agora as empresas, né? As companies. Então, eu vou dar aqui um Ctrl+C e um Ctrl+V. Criei aqui outra query. Foi até bom a gente ter mudado o nome, porque agora nós vamos dar o nome para essa outra query aqui de FD Query Companies. Duplo clique nela. E nós vamos mudar aqui o Select. Vamos simplesmente selecionar tudo, select tudo from companies e nada mais. Só que a gente vai ordenar pelo name, né? Para ficar a lista ordenada. Vai ficar difícil a pessoa procurar uma empresa se não tiver ordenado. Order by name. Deixa eu só dar aqui um execute para ver se já está tudo ok. Order by, né? Order by name, claro. Então pronto, nós temos aqui as empresas ordenadas pelo nome. Então nós temos os campos ID e Name. Vamos, nessa query de companies, vamos em Fields Editor. Claro que nós vamos apagar esses campos aqui, que são na verdade, como a gente copiou, eles vieram da outra query. Vamos aqui ao Fields. Então nós temos aqui ID, Name e Phone. Tinha um Phone também que eu não estava lembrando. Vamos editar aqui as propriedades da DB Lookup. Onde nós vamos aqui. Qual é a origem da lista? A origem da lista não é esse data source, porque nós esquecemos de colocar também um data source. Então vamos dar clicar nesse data source, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos criar aqui um outro data source. O connection é padrão. Vamos até organizar isso aqui, que é interessante, ó. O connection, isso aqui é comum você colocar em um data module, né? Não é comum você colocar aqui na tela, mas tudo bem. O connection é padrão para tudo. Então nós temos um data source que é para esse aqui, para o main, né? Para, vamos dizer, a tela principal, o que preenche a grid. E nós temos aqui um Query Companies, FD Query Companies, e temos o data source dele aqui, onde nós vamos colocar, claro, com o nome Companies. Data source Companies, e agora ficou mais fácil entender. E agora sim, quem vai preencher aqui a lista, primeiro nós vamos, aqui no lookup, nós vamos ter que informar quem é que vai preencher a lista, que é o Data Source Companies. E vamos ter que informar agora os campos, né? Por exemplo, eu esqueci de apontar o Data Source para o Query Companies. Claro que ele estava listando ali os campos ainda, peoples, né? Então vamos agora para o List Field, vamos dizer que o campo que vai preencher a lista é o name, o nome da companhia. E temos também aqui o Key Field, está aqui, onde nós vamos dizer que é o ID. Então quando eu selecionar uma companhia aqui, ele já vai alterar o ID, como se eu estivesse digitando o ID, se fosse uma caixa de texto. Só que eu tenho que linkar ainda o campo, né? Eu tenho que dizer que esse campo aqui, eu tenho que dizer que agora sim, o data source desse edit, desse lookup aqui, vai ser, agora sim, o data source main. Ou seja, eu vou atualizar, apesar de eu estar procurando a lista de companies, mas eu quero atualizar a tabela peoples. Nós vamos dizer que o campo que eu quero atualizar é company ID. Então, dando aqui um duplo clique no form, a gente vai por padrão para o evento create, e nós já tínhamos feito aqui a abertura da query principal. Só que acima dela, é interessante que acima dela a gente abra a query de companies. É interessante que antes de abrir a query principal, como é dependente, a query principal depende da query de companies, eu acho que é interessante você abrir primeiro, não é... Acredito que não seja
É obrigatório fazer isso, mas eu acho que é melhor você abrir primeiro essa aqui. Então, abrimos primeiro a company, depois abrimos a query principal e vamos ver, vamos executar agora. E agora você nota que aqui, ó, a company dessa linha que está selecionada é essa aqui, Lectus, né? Você vê que tem aqui Lectus. Se eu for aqui navegar para a próxima linha, ó, você vê que aqui já mudou para Aptent, né? Class Aptent. Eu posso mudar aqui, vou mudar essa company desse segundo registro para essa aqui. Então ele já salvou. Ele não atualiza no grid. Para isso você tem que fazer uma codificação para que ele atualize aqui a visualização no grid. Mas você nota que o segundo registro ainda está como esse aqui. Ele deu inclusive um erro. Ah, bem-vindo esse erro. Ótimo esse erro aqui. Uma coisa que eu esqueci. Databases looked. Então, quando você trabalha com SQLite, eu dou um F12 para ele mostrar o form. É aconselhar você ir aqui na connection, dar um duplo clique. E aqui nessa propriedade aqui, que é Looking Mode, por padrão ele coloca como exclusivo. Por que ele deu aquele erro? Somente você pode abrir aquele banco de dados. Então, aqui no nosso SQLite Browser, ele está aberto também. Como eu abri ele no modo exclusivo, então... E se eu for tentar abrir o banco de dados, ele vai dar um erro. Quem abriu primeiro é que tem a exclusividade. Então, ele vai dar um erro. Nesse caso, eu coloco aqui como normal. Pronto. E agora, dessa maneira, eu posso... eu posso aceitar que outra pessoa compartilhe comigo a conexão com o banco de dados. Então, dessa maneira, nós vamos testar novamente. Vimos que ele não mudou aqui devido àquele erro. Vamos mudar aqui, por exemplo, do segundo registro. Vamos mudar aqui para essa Lectus. Vamos deixar o segundo registro como Lectus. Ele não muda aqui, realmente. Ó, eu já mudei aqui. Ele não muda na visualização. Você tem que codificar isso aqui. Só que eu vou fechar e abrir de novo. De uma maneira bruta, o que você poderia fazer aí era fechar e abrir novamente o query principal. Mas existem outras maneiras de você fazer isso. Aí você nota que agora ele mudou aqui. Outra coisa que não está legal é como nós criamos aqui. Nós estamos fugindo bastante do nosso foco realmente, que era o de Provider Flags, né? Nossas dicas são bem ecléticas, então algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão aprender algumas coisas também. Mas nós vamos já chegar lá. Não tá legal você poder editar aqui e poder editar aqui. Então tem uma propriedade interessante aqui tem umas propriedades do grid que você pode setar, né? Inclusive você pode ancorar, nós vamos já ancorar essa grid aqui que ela tá um pouco mal desenhada aí. Aqui a gente tem umas options, eu vou lembrar aqui. Em options, ó, você pode definir várias coisas. Eu quero permitir edição? Não quero permitir edição. Tem um aqui, ó, Role Select. É comum quando você tirar a edição do grid, você marcar o Role Select como True. Ele vai selecionar aquela linha toda da grid, já que ela não é mais editável, então não faz mais sentido. Faz sentido você selecionar toda a linha como se ela se tornasse ali uma espécie de lista, né? E outras coisas, você pode setar outras coisas aqui, eu não vou aqui perder muito tempo com isso, mas vamos ver como é que ficou. Aí você nota que ele está selecionando agora a linha toda, ó. E outra coisa é que você pode dar 2 cliques, ó, pode tentar editar, mas não consegue mais editar. Por quê? Não faz sentido você editar. Nós já criamos esses campos para poder editar o grid. Então, uma vez criado isso, nós vamos finalmente... Nós, inclusive, ainda vamos perder um tempinho aqui, porque nós vamos... Vou explicar um pouco sobre a ancoragem, que não faz parte realmente aqui do foco, mas é porque realmente não ficou legal. Ó, se eu for maximizar, fica meio feio, mas apenas nós vamos ancorar essa grid aqui. Vamos então ancorar todos esses aqui pela parte de baixo também. Inclusive eu teria que... Olha, já está ancorado, tá vendo? Inclusive até no Design Time, na parte de desenho, ele já fica ancorado. A da grid a gente vai ancorar também a parte da direita e a parte de baixo, pronto. Agora nós temos aqui, perdemos um bom tempo com esse negócio de ancoragem, infelizmente. E agora nós temos aqui ele tudo funcionando perfeitamente. Agora, qual é a mágica da coisa? Qual é o intuito dessa dica? A gente está atualizando uma tabela que ela não é só uma tabela, a gente está atualizando um inner join com várias tabelas. Vamos dizer que nós tivéssemos feito um inner join aqui com 5 tabelas. Cada coluna é dado de uma tabela diferente. Então, quando eu salvasse uma informação daqui
como era que o mecanismo ia saber que tabela ele iria atualizar, entendeu? Uma coisa é você fazer essa atualização toda por código, né? Aí sim você definiria por código que tabela ia ser atualizada. Então é para isso que serve os incríveis provider flags. Se você for dar aqui um clique com o botão direito aqui na query principal, aqui vai ser foco, vai ser, vamos dizer, alvo da atualização. Você for aqui nos campos, por exemplo, nesse company name, nós queremos atualizar esse company name quando você salvar? Não, né? Porque esse company name é de outra tabela. Nós queremos apenas que a grid exiba esse campo. Mas não querem. Como esse campo aí isso é um nome, a gente não pode mudar o nome da companhia através dessa tabela aqui. Entendeu? Porque aqui é a tabela Peoples, apesar dela estar arrastando outras tabelas apenas para termos visuais, vamos dizer assim, mas você não vai poder, por exemplo, é claro, editar aqui o nome da empresa. Até você poderia fazer isso se você codificasse, mas para que a gente explique para o mecanismo de atualização aqui, que tabela que você quer que atualize quando você mexa nesses campos aqui, é que existe o Provider Flex que eu vou explicar agora. Company Name a gente não pode atualizar, porque ela está noutra tabela. Aqui o foco da gente é atualizar a tabela Peoples, não a tabela Company, entendeu? Por esse motivo a gente vai aqui, selecionamos aqui o campo e vamos aqui em Provider Flags e vamos dizer que, olha o que ele coloca. Atualiza esse campo? Não, eu não quero dar update nesse campo. Esse campo vai participar do query? Não, eu também não quero que ele participe. Olha que interessante. Isso aqui nada mais é do que quando você atualiza um dado aqui, o Delphi por baixo dos panos, ele cria um SQL de update. Você sabe que no SQL, para quem entende de SQL, tem os campos que vão ser atualizados e tem os campos que participam da cláusula query. Que na verdade o intuito da gente aqui é que a gente vai deixar apenas a primary key do people no query. Então, no SQL gerado, é melhor a gente falar assim, eu não quero que esse campo participe. E esse campo ID? Esse campo aqui é o ID do people. O que eu quero, como é que é o papel que eu quero que ele tenha no SQL gerado? Eu quero que ele seja o key só, e nada mais. Eu não quero que ele participe do query. O query aqui é o seguinte, existe um conflito. Se eu marcar um campo como key, ele já vai para o query de qualquer maneira. Então você pode desmarcar o query aqui. E eu também não quero que ele seja atualizado. Eu não quero que ele seja atualizado. Pronto, já desmarquei os dois. E para todos esses outros aqui, ó, name. Eu quero que ele participe do query? Não. Não, porque eu acho muito chato. Eu quero que o query fique só o query ID igual a tal, entendeu? E quero que ele seja atualizado? Quero. Então, para todos os outros campos, a gente só vai marcar o update. Então, para cá, para phone, somente o update, entendeu? Para esses campos aqui, eu só quero que eles sejam modificados. Eles não vão participar do query, por exemplo, entendeu? É bem legal entender aí o Provider Flags, porque você vai ter a liberdade de aprender a criar assim, umas visões com várias tabelas, por exemplo, relacionadas e vai instruir direitinho o mecanismo como é que você quer que seja atualizado quando alguma coisa seja salva, entendeu? E esse campo aqui, Company ID, o que vai acontecer? Nada mais, nada menos que a mesma coisa. Ele vai dar o update. Quando eu, por exemplo, selecionar aqui a Company, sim, ele vai entrar também no update. Não é o nome da company que vai ser atualizado, sim é o ID. O lookup ele faz isso. O que ele atualiza é o campo que você colocou como key, né? Então é a mesma coisa de qualquer. O comportamento dele é o mesmo de qualquer outro campo aqui. Então nós vimos aqui que esse aqui a gente dispensa. Ó, não tem nada aqui, ó. Pensa. Esse aqui a gente coloca como key, ó. Obrigatoriamente aqui vai estar como no query. Ela vai ser a chave primária. É o que vai indicar para o mecanismo que o registro está sendo atualizado é aquele. E para todos esses outros aqui até o final, eles não vão participar do query, nem de nada. Eles vão participar do set, né? Porque, deixa eu ver até se dá para a gente abrir aqui um Ctrl N, pronto, vamos colocar uma fonte grande aqui. O update é assim, ó, update campo 1 igual tal, campo 2 igual tal, query, por exemplo, por padrão o Delphi faz assim, o query campo 1 igual tal, end, campo 2, super errei aqui, campo 2 igual tal, entendeu? O query do Delphi é assim.
A gente quer limpar mais isso aqui. Primeiro que a gente quer retirar, vamos dizer que esse campo, a gente quer colocar o que estão ali, os campos que estão aqui em update, aqui ó, são os campos que vão participar desse set, esqueci até o set aqui, desse set aqui. Vamos baixar aqui para ficar melhor de ler. Os campos que você marcar como update, ele vai estar, campos que vão estar nesse set, são os campos que vão ser modificados. O campo que você marcou como key, ele vai estar obrigatoriamente aqui. A gente não colocou nada no Eri. Desculpa aqui se eu estou sendo prolixo, mas eu quero explicar bem. Então vamos ver se a gente precisa, apesar da gente ter colocado o ID como um key, se a gente precisa ainda de setar o Eri para ele. Vamos testar, né? Vamos executar. E olha, eu quero modificar o nome dessa pessoa aqui. Vamos colocar 1, 2, aí algum tempo, alguma coisa só para modificar. Então vou para esse outro campo aqui, ó. Você viu que ele modificou tranquilamente aqui. Então já funcionou. Você entendeu os provider flags, né? E com isso você tem assim, sabendo da utilização dele, você vai ter mais liberdade e mais confiança de criar visões com mais relacionamentos e saber que só o que vai ser atualizado é realmente aquilo. Você vai ter assim o foco, você vai ter a visão do que realmente o Delphi está fazendo por baixo dos panos. E vamos até fechar e abrir de novo para ver se ele realmente atualizou, né? Claro que eu poderia criar aqui um DB Navigator, um botão salvar, mas não precisa, né? Por exemplo. E ele não salvou. Então significa que nós descobrimos até uma coisa interessante. Então vamos até fazer esse teste aqui. Mas ele não estava atualizando, não era porque ele não estava realmente atualizando, não. Vamos pegar, por exemplo, esse segundo aqui, ó. Vamos agora sim colocar TP, até com letra maiúscula aqui. Mas em eu só fazer isso, ele não atualizou. Ele aqui ainda está em edição, como você vê aqui o cursor. Eu tenho que mudar de linha. Então o Delphi, você precisa mudar de linha. Então se eu fechar e abrir de novo, uma alternativa era criar o botão salvar, mas tudo bem, a gente deixa isso. Ó, você vê aqui que ficou o TMP, ele salvou no banco de dados, né? Ou seja, só com aquele provider flags já foi suficiente. Então, eu agradeço bastante pela sua atenção. Gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o nosso canal, eu agradeceria bastante. E é isso aí.